Ter uma palestra tradicional, vai ser a mesma coisa, mas sob a forma de entrevista. O tema é Deus. O entrevistado vai ser o Carlos Miguel, que é do Porto, também é membro da ADEP, da Associação de Divulgadores do Espiritismo de Portugal. Os entrevistadores vão ser a Noémia Margarido e o Ulisses Lopes, também são de Braga, e são também membros da ADEP. E olhem, seja o que Deus quiser. Vamos lá ver como é que as coisas vão ser. Pois é, diz ali, com o Espiritismo põe o amor em ação, pesquisando e divulgando, fora da caridade não há salvação. É o lema do Espiritismo, não é? Que nos leva a refletir sobre isso. É importante pesquisar, saber, mas também, se não fizermos qualquer coisinha em consonância, também não adianta muito, né? Ter o autocolante. E pronto, agora vou-me calar para ver se os protagonistas entram. Eu não acredito. Então, boa tarde a todo o auditório presente. É com muita alegria que estamos aqui, especialmente porque estamos a ver praticamente todos os lugares preenchidos e é algo que nos dá uma alegria acrescida. Vamos, Ulisses e eu, fazer uma entrevista ao nosso Carlos Miguel, que é nada mais do que uma conversa sobre Deus. E vamos então, Carlos, fazer-te a primeira pergunta, que é a seguinte. Costumas pensar em Deus? Boa noite a todos. Eu confesso que para preparar esta conversa com vocês tive que pensar mais em Deus do que é habitual eu fazer. E por isso, se calhar deveria pensar mais em Deus do que aquilo que faço habitualmente. É isso. Então, achas que deverias pensar mais em Deus? E porquê? Porque acho que é importante nós quando há determinadas coisas na nossa vida são tão essenciais que é importante nós termos atenção e percebermos o quão essenciais elas são e não apenas quando precisamos delas ou quando elas nos faltam. E às vezes a nossa relação com Deus está muito dependente de quando precisamos dele, quando nos falha o chão, quando sentimos o coração apertado, e muitas vezes é nessa situação que viramos para Deus a pedir auxílio, força, coragem, respostas. E eu acho que se calhar devia ser uma forma diferente. Muito bem. Olha, outra das perguntas, nós sabemos que a existência de Deus é um dos princípios do Espiritismo. E o que é que se pode dizer então sobre Deus? Bom, os espíritos a responder a Allan Kardec foram muito pragmáticos na forma como definiram Deus. Logo na primeira questão do Livro dos Espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, um Pai infinitamente justo e bom, do qual nós temos evidências da sua existência através daquele axioma: não há efeito sem causa. Não é? E sendo os efeitos inteligentes, e nós conseguimos comprová-lo à nossa volta, que estamos cheios de efeitos inteligentes, inclusive em nós próprios, não há como as causas também não serem inteligentes. Por isso é um Pai infinitamente justo e bom,
cujo raio de ação não se circunscreve apenas a este insignificante planeta do Sistema Solar, e que criou leis divinas, naturais, que se aplicam a todos os cantos e recantos do universo, aplicam-se a todos exatamente da mesma forma, e é isso. Mas tu não achas que isso é assim um bocadinho abstrato? Abstrato. Não, mas isso há pouco acho que é pragmático, ou seja, aquilo que nós podemos saber sobre Deus, sem nos pormos a inventar, como dizemos lá em cima, não é? Não inventes. Não é? Deus, até o Espiritismo, ele não tem propriamente uma definição fechada para Deus. O Espiritismo defende que nós vamos sublimando a nossa ideia de Deus à medida que também vamos sublimando a nossa consciência, vamos sublimando da forma como entendemos o mundo e a vida. E Deus, usar as palavras para falar de Deus é muito complicado. Um escritor norueguês foi recentemente laureado com o Prémio Nobel da Literatura, que é o Jan Fosse. Ele diz que Deus está no domínio do indizível. E eu concordo plenamente. Não existem palavras para definir Deus, não é? Porque Deus não vive no domínio das palavras. Deus vive no domínio dos sentimentos. E por isso é muito mais correto usarmos a arte para falarmos de Deus do que propriamente as palavras, que é aquilo que nós estamos a tentar aqui fazer. Não é? Mas nós, quando estamos numa conversa tentar usar palavras para falar sobre Deus, na realidade eu acho que nós acabamos por revelar pouco sobre Deus e acabamos por revelar mais sobre nós, não é? E sobretudo sobre a relação que cada um mantém com Deus e que é diferente para mim, para a Noemi, para o Ulisses e para cada um de nós que está aqui. Olha, Carlos, e deste período de maior reflexão que tiveste sobre Deus, tens assim alguma coisa específica que queiras partilhar connosco? Sim, esta reflexão, e foi importante fazer esta reflexão porque cheguei a algumas conclusões. Se calhar a mais importante, que apesar de eu ter um entendimento da minha ideia de Deus ser muito aproximada à ideia que o Espiritismo tem de Deus, a ideia um Deus transcendente, um Deus não pessoal, na realidade eu ainda me surpreendo, em determinadas situações, aflições da minha vida, a relacionar-me com Deus como se Ele fosse um pronto-socorro. E a minha conclusão nessa reflexão que eu fiz é que quando eu faço isso, ou quando fazemos isso, nós acabamos por tornar Deus mais pequeno, inclusive acho que até podemos tornar Deus um bocadinho mesquinho. Se calhar por personalizá-lo. Uhum. Isso, porque na realidade não é Deus que nós tornamos mesquinho, não é? É a ideia que temos de Deus, porque acabamos por dar-lhe uma personalidade, não é? Associá-lo à relação que mantemos com outros seres humanos. E quando tratamos, quando alguém com quem de alguma forma tentamos negociar, quando tratamos com alguém que vai fazer milagres ou que vai de alguma forma interferir na nossa vida em nosso benefício, não é? Que lhe pedimos para que interfira na nossa vida em nosso benefício, de alguma forma, quando fazemos isso, estamos a tornar Deus um bocadinho mais pequeno. Então tu queres dizer que Deus que não quer saber de nós? Não. A presença de Deus na nossa vida é uma constante. Não é? Deus está permanentemente presente nas nossas vidas. Agora, o que não quer saber de nós, lá estás tu. Ele importa-se connosco, mas provavelmente de uma maneira que nós temos dificuldade ainda em entender, em abranger. Se calhar é isso que tu queres dizer. É um bocadinho isso, ou seja, sabe,
de alguma forma, quando criamos aqui uma ideia, ou quando lidamos com Deus desta forma, acabamos por manter uma ideia de troca com Deus. Não é? Ou seja, toma lá alguma coisa, dá cá aquilo. É nesse aspecto que ele se torna mesquinho. Exatamente. A ideia para Deus, não é propriamente Deus, não é? Mas toma lá alguma coisa, dá cá aquilo que eu preciso. Não é? E ao fazermos isso, não é? Ao tratarmos Deus dessa forma, acabamos por fazer isso. Acabamos por perpetuar uma história que já é muito antiga. Não é? Qual é essa história? É a história de um Deus que poderia dar, tem poder para dar, mas não dá, não é? Ou escolhe não dar. A história de um Deus que tem poder para interferir, mas de alguma forma escolhe não interferir. Um Deus ao qual nós estamos constantemente a tentar cair nas suas boas graças. Usamos muitas vezes até as nossas boas ações, usamos muitas vezes até os nossos comportamentos para cair nas boas graças de Deus. Não é? É como o Ulisses na escola secundária, não é? Que estava sempre a tentar cair nas boas graças dos professores. Não era assim? Não é? E o que é que se lhe dizia? O que é que na escola secundária se dizia quando alguém estava a tentar cair nas boas graças dos professores? É o graxista. Estás lá a dar graxa, não é? Lambotas. Exatamente. Eu acho que nós às vezes estamos a tentar dar graxa a Deus. Não é? Carlos, Se calhar sem nos apercebermos disso, não é? Sem Sem nos termos apercebermos consciência disso. não Há é? aquela máxima que diz que Deus que criou o homem à sua imagem, não é? Parece que é mais ao contrário. É o homem a criar Deus à nossa imagem, não é? O Deus da negociata. Exatamente. Quando nós fazemos isso, nós estamos a reduzir Deus à mesma dimensão que nós estabelecemos com outros seres humanos da nossa condição evolutiva. Não é? Eu tenho a convicção, não é, que Deus não é algo que nós possamos impressionar de maneira nenhuma. Nem se nos tornarmos espíritos, à medida que nós vamos evoluindo, vamos nos tornando gente mais porreira. Tu achas que ele que não fica impressionado com isso? É assim, opa, este gajo está aqui a esforçar-se e tal, se calhar vamos ter que lhe dar aqui uma bebe e tal. Não, se nós conseguíssemos fazer isso, ou seja, se nós conseguíssemos impressionar Deus, nós de alguma forma criávamos uma mudança em Deus. Não é? Eu acho que isso não é possível. Não é? E aí inclui-se naturalmente as nossas ações, os nossos comportamentos, inclusive a nossa evolução espiritual. Eu tenho a convicção que Deus não gosta mais dos bons espíritos do que dos pestinhas, não é? Dos diabretes. Não, Deus não gosta mais daqueles que acreditam nele do que aqueles que não acreditam. Deus ama todos por igual. Não é? O amor de Deus ele é incondicional. Não existem condições para o amor de Deus. Eu vejo no livro dos Espíritos, julgo que é no livro dos Espíritos que surge essa metáfora que eu compreendo e visualizo isso muito bem, que é Deus é como um sol, não é? E o sol quando brilha, ele brilha para todos e brilha para todo lado. Ele não escolhe para onde vai brilhar. E assim se passa com o amor de Deus. Deus ama para todos de uma forma incondicional, indiscriminadamente. Não é? Aqui o processo é um bocadinho inverso, não é? Somos nós à medida que vamos nos transformando, que vamos aumentando os nossos níveis de lucidez, de sensibilidade, de compreensão do mundo e da vida, de maior compreensão do outro, das dificuldades do outro, à medida que crescemos nesse aspecto, nós acabamos também por ter uma maior proximidade com Deus e conseguimos sentir essa proximidade e esse amor de uma outra forma. Ok, então, e nestes tempos de inteligência artificial, Deus continua a ser importante na vida das pessoas ou a ideia de Deus está ameaçada? O que é que achas? Isto não tem muito a ver com achar. Aqui, o Dr. Alexandre há bocado mostrou aqui dados que a crença na vida após a morte está a aumentar, não é? Mas isso não é propriamente verdade para a crença em Deus. Não é?
trago aqui alguns dados. Foram retirados dos European Value Studies de 2017. Os European Value Studies são estudos sociológicos a nível europeu que se realizam de 9 em 9 anos. Eu vou-me virar um bocadinho para trás, que é para conseguir explicar, está bem? E uma das perguntas desses estudos é se as pessoas acreditam em Deus, não é? E podemos logo ver aqui que há uma diferença significativa entre a Europa de Leste, os valores mais elevados de crença em Deus são os que estão são os mais escuros. A Europa de Leste tem valores superiores à Europa Ocidental. Ou seja, na Europa Ocidental apenas Portugal e Itália têm valores de crença em Deus superiores a 80%. Okay? Por isso, globalmente, desde meados da primeira década do século XXI, há uma diminuição significativa da crença em Deus no mundo inteiro, com honrosas exceções. E aqui é perceptível, não é? De grande parte dos países ali da Europa Ocidental têm valores de crença em Deus à volta dos 50% e alguns bem abaixo. Eu trouxe ainda aqui, não é esta? Estou a andar para trás. Ok. Neste gráfico, podemos ver os valores comparativos destes mesmos European Value Studies de 99, 2008 e 2017. Onde 99 a barra mais escura, 2008 a barra lilás e 2017 a barra verde, e depois agrupado por países. E podemos ver a tendência decrescente que existe nos valores de crença em Deus em todos estes países que eu coloquei aqui, alguns valores onde essa diferença chega aos 20%. Mais uma vez enganado. Outra pergunta desses European Value Studies é a importância que Deus tem na vida das pessoas. E aqui vejam que, para já, os valores são mais baixos do que os valores de crença em Deus, e também aqui há uma diminuição nos valores de 99, 2008 e 2017, há também uma tendência de diminuição, apesar de não ser tão significativa. E outra pergunta, a crença num Deus pessoal. E aqui o Deus pessoal é um Deus mais próximo daquilo que as religiões defendem, não é? Esse chamado Deus pessoal. Mais uma vez aqui conseguimos ver que os valores também são bem mais abaixo do que os outros que referimos, mas também aqui há uma tendência de diminuição. E aqui salientar ali o valor de Portugal, não é? Que ainda tem uma crença, valores de crença num Deus pessoal ali entre os 60% e 70%, e destes países que estão aqui que têm um valor mais elevado, e a grande distância, pelo menos em 2017. E temos aqui um gráfico comparativo então destas três perguntas, que nos permite perceber ali que Portugal e Itália é que fogem aqui um bocadinho a este modelo dos outros países. E por último, centrado em Portugal, dividido por segmentos da população, tendo ali como esta barra amarela ali um valor de referência dos valores de crença em Deus em Portugal para 2017, e analisando de 99 a 2017, vejam como em todos os segmentos da população há diminuição de valores de crença em Deus, ou seja, nestes 18 anos, mas isso é sobretudo evidente e mais significativo nos homens, nas populações urbanas com maior rendimento, nas populações de maior nível de instrução e nos jovens. Não é? E aqui nos jovens, deixem-me salientar aqui o valor que em 99 tínhamos valores de crença em Deus nos jovens à volta dos 90%, e hoje já estão ali a aproximar-se muito dos 60%. E por isso, a conclusão, e respondendo aqui diretamente àquilo que a Noémia estava a dizer, há a nível mundial tendência de diminuição dos valores de crença em Deus, sendo mais significativo nos países mais desenvolvidos e nas populações com maiores rendimentos. E, contrariamente aos valores de crença na vida após a morte, que foram aqui há bocado referido. E como é que isto se explica? Com alguma dificuldade, pelo menos para mim.
não é? Que não tenho capacidade para fazer essa análise. Eu vou usar argumentos que foi usado por um cientista político americano, Ronald Inglehart, que, aliás, ele foi um dos diretores do World Value Studies, os irmãos dos European Value Studies. Ele escreveu ele faleceu recentemente, mas ele escreveu um artigo já com alguns anos, Giving Up on God, onde ele procurava, não era propriamente explicar a diminuição de crença em Deus, é explicar a diminuição da ligação que as pessoas sentem às religiões, mas acho que nós podemos usar esses argumentos também para a questão da diminuição da crença em Deus, pode explicar parte também dessa diminuição. Então diz-nos ele que um dos argumentos para estes valores, uma das explicações para estes valores é que há cada vez mais uma discrepância, um fosso muito grande entre os valores sociais, morais, sexuais, de género, que são predominantes nas nossas sociedades, dos valores morais, sexuais, de género, que as religiões ainda se estão apegadas. E aqui o objetivo não é fazer qualquer análise qualitativa desses valores, é apenas salientar a evidência que há cada vez mais este fosso. Não é? E isso é inequívoco. Não é? E isso faz com que haja cada vez mais gente na nossa sociedade que olha para as religiões com muita desconfiança e sendo, pelo menos tendencialmente, e pelo menos na ideia popular, as religiões, os representantes de Deus, isso, se calhar, pode justificar também um pouco esses valores de crença em Deus. O outro argumento que ele dá é que, à medida que as sociedades, os países, se tornam mais desenvolvidos, à medida que conseguem oferecer às pessoas, às suas populações, melhores condições de vida, isso acaba por retirar as pessoas de uma incerteza existencial. Não é? Acaba por lhes dar mais segurança existencial, do ponto de vista material. Não é? Do ponto de vista materialista, mas oferece às pessoas mais segurança existencial. Não é? E elas acabam por ficar menos dependentes, não é, daquele Deus a que se apegavam quando estavam em crises permanentes, não é? Com essas inseguranças e essa incerteza existencial em que viviam. Quer dizer, os valores que vimos aqui... É como um ateu que, quando está aflito, grita: ai meu Deus. Exatamente. Não é? Não é? E, de alguma forma, estes valores que nós vemos aqui acabam por dar alguma razão a esse argumento do Inglehart. Mas estas explicações não vão no sentido de tornar Deus dispensável na nossa vida? Não me parece. Não parece. Primeiro, uma coisa é a real importância de Deus nas nossas vidas. Outra coisa é a percepção que as pessoas têm da importância de Deus nas nossas vidas. Isso é muito importante. São coisas diferentes. Agora, as evidências são essas e nós vemos isso, se calhar quem está aqui, quem vai aos centros espíritas, vê, os centros espíritas ficam com mais gente em momentos de maior instabilidade social, em maior dificuldade, no meio de crises. Os centros acabam por ficar com mais gente, ou seja, as pessoas acabam por se sentir nessa insegurança, procuram um apoio e Deus acaba por ser muitas vezes esse apoio. Não é? Agora, o que é importante focar é que a presença de Deus nas nossas vidas é constante. Não é? Quer nós acreditemos em Deus, quer não acreditemos. Não é? Todos nós temos o ADN divino, quer acreditemos nisso, quer não acreditemos. E por isso eu também tenho a convicção de que acreditar ou não acreditar em Deus não é propriamente a coisa mais fundamental. Não é? O que é realmente fundamental é nós conseguirmos caminhar cada vez mais, aproximar-nos cada vez mais de uma coerência
daquilo que somos, daquilo que fazemos, da forma como levamos as nossas vidas, como nos relacionamos com os outros, como pensamos o mundo e a vida, como pensamos os outros, como pensamos a nossa relação com os outros, com a sociedade, com o mundo natural à nossa volta. Então, como é que caminhamos cada vez mais para termos uma coerência disso com as leis divinas e naturais que regulam o mundo e a vida, as leis de Deus. Isso é que é realmente o ponto mais importante. Acabaste de nos mostrar que há aqui uma tendência para uma descrença em Deus. Tu vês isso como algo que possa vir a afetar a sociedade no futuro? Quer dizer, também não sou propriamente um visionário para conseguir saber isso, não é? Assim, olhando para aquilo que nos diz o Livro dos Espíritos, não é? Na lei da adoração, não é? Diz-nos que todas as criaturas têm uma ânsia de Deus, não é? Têm uma sede de Deus, não é? Mesmo que às vezes não o admitam, não é? Aliás, todas as criaturas têm uma ideia inata de Deus, não é? que nasce com elas. E por isso acho que as coisas não vão para aí. Aliás, eu acho que existe ainda, e é aí que nós precisamos, se calhar, nós que espiritismo temos essa responsabilidade, existe ainda uma confusão muito grande entre o Deus das religiões, né? O Deus pessoal, tal Deus para onde socorro, e o Deus do universo, não é? O Deus transcendente, a inteligência suprema que falávamos aqui, o Deus que de alguma forma o espiritismo acaba por defender essa existência. Eu acho que se fizermos as coisas bem, nos próximos anos, nas próximas décadas, podemos inverter esta tendência. Carlos, mas se realmente a crença em Deus está em declínio, isso não irá ameaçar a moralidade da sociedade de uma forma geral, da humanidade? Também não é isso que os números nos dizem. Aliás, esse é um argumento que normalmente é usado pelas religiões mais conservadoras, não é? Que de alguma forma acabam por, olhando para estes números, olhando para a diminuição da frequência das pessoas nas religiões, começam a criar aqui algum tipo de alarme social, não é? Dizer que vem aí o diabo, vem aí o fim do mundo em cuecas, que isso vai acontecer, mas não é isso que os números revelam, não é? O que os números revelam é que, o que as evidências mostram é que os países, as sociedades mais religiosas, ou seja, as sociedades que têm níveis de crença em Deus mais elevados, são as que têm níveis de insegurança maiores, são as que têm níveis de violência maiores, são as que têm níveis de assassinatos maiores, são as que têm níveis de corrupção maiores. Não é? Por isso, naturalmente, que não é por causa da religião que isso existe, mas também não podemos dizer que, sendo países religiosos, também não conseguiram de alguma forma dar a volta a isso só pela religião. De alguma forma é o tipo de Deus em que se acredita, não é? É o que está em causa nesse sentido. Exatamente. Não é? Mas haverá aqui uma falha das religiões neste processo da ligação do homem a Deus? Sim. Quer dizer, eu acho que as religiões falharam aí, eu acho que, e têm muita dificuldade ainda de fazer esse processo. Não é propriamente de ligar a Deus, acho que é de ajudar-nos, a nós todos, não é? E ajudar as pessoas a conseguirem perceber e conseguir ver Deus em tudo à sua volta. Da mesma forma que nós às vezes estamos a falar com alguém, não é? Uma pessoa que nós conhecemos, e conseguimos ver nessa pessoa os traços do pai ou da mãe que nós conhecemos. Não é? Nós deveríamos conseguir perceber os traços de Deus em tudo à nossa volta, a essência de Deus em nós, conseguir perceber a essência de Deus nas pessoas com quem conversamos, em vocês, não é? Nas pessoas com quem temos atritos, não é? No mundo natural, na natureza, devemos conseguir perceber a essência de Deus aí. E porquê é que isso é importante? Porque eu acho que Deus é como uma cola que nos une a todos, que nos liga uns aos outros, não é? E ao conseguirmos perceber Deus
ou ver a essência de Deus nas coisas da nossa volta, nós acabamos por criar pontos de ligação. É mais fácil criar pontos de interconectividade entre nós e os outros, nós e a sociedade, nós e o mundo à nossa volta. E quando não fazemos isso, acabamos por nos sentir desligados. Acabamos por nos sentir muitas vezes até deslocados, como se não pertencêssemos àquele sítio, a este local. E isso muitas vezes gera desequilíbrio, perturbação. E que muitas vezes não fica só dentro de nós, acaba muitas vezes por ser extravasado para fora também. Olha, e acreditar em Deus, achas que isso vai ajudar-nos ao nível espiritual, ao nível até do plano espiritual? Como eu disse há pouco, acreditar ou não acreditar em Deus não é o fundamental. Não é? O mais importante é nós criarmos cada vez mais uma maior coerência entre aquilo que somos, não é? E aquilo que fazemos, a forma como nos relacionamos com tudo à nossa volta e as leis de Deus. E eu sei que não pensas isso, mas eu acho que até é às vezes até abusivo nós estarmos de alguma forma a tentar criar uma relação entre evolução espiritual e crença em Deus. Não faz sentido. Não é? Eu tenho 2 amigos que são ateus. Um deles é ateu, o outro está lá perto. E são 2 pessoas extraordinárias. Uma forma de pensar, a forma de pensar o mundo e a vida, de lidar com os outros, e não apenas do campo teórico, na forma prática como vivem a sua vida e como ajudam os outros. Se me pedissem para eu fazer uma escala, não é, das pessoas que eu conheço em termos de evolução espiritual, eles estavam lá em cima. Não é? São pessoas extraordinárias. Não é? O Jorge e o Lucas, aqui há uns anos, fizeram um póster. Deixa-me lá ver se eu consigo mostrar-vos. Fizeram um póster sobre reuniões mediúnicas, com base no atendimento a espíritos sofredores, 200 e não sei quantas comunicações, analisaram essas comunicações sobre vários aspectos, e um dos aspectos era se conseguiram determinar se os espíritos acreditavam ou não acreditavam em Deus. Provavelmente isto não é científico, é apenas uma indicação. E reparem, apenas 9,5% dos espíritos que se comunicaram não acreditavam em Deus. Não é? Isto é um valor que está abaixo do valor de referência para a população em geral. Aliás, mesmo se distribuíssemos estes não determinados de uma forma homogénea pelos restantes, ficava abaixo do valor de referência para a população em geral. E estou-me aqui a recordar de Fernando Lacerda, um médium extraordinário português, muito pouco conhecido no movimento espírita ainda, e que viveu no início do século XX, e que, às tantas, sabendo que Elidor Salgado, que era um jornalista muito conhecido pelas suas posições anti-igreja, era um ateu convicto, decidiu, após a sua morte, evocá-lo. Do ponto de vista pedagógico, segundo diz Fernando Lacerda, para tentar perceber o estado de uma alma que não acreditava em Deus no mundo espiritual. E diz-nos Fernando Lacerda que encontrou Elidor Salgado de uma forma extraordinariamente lúcida, com uma envolvência muito boa, com uma tranquilidade muito grande. O que para ele foi... a conclusão que retirou é que ele estava bem. Acreditar ou não acreditar em Deus não é assim importante para a questão do bem-estar no mundo espiritual. Não é? Diz-nos aquela expressão que todos nós conhecemos muito bem, não diz fora de acreditar em Deus não há salvação. Não, diz-nos fora da caridade não há salvação. Não é? Por isso a pedra de toque está aí. E para viver uma espiritualidade saudável, não será necessário acreditar em Deus? Eu acho que é importante, pelo menos pela minha vivência, não só posso falar da minha, eu acho que é importante a crença em Deus. E para mim é importante essa crença
para eu poder viver a minha espiritualidade de uma forma saudável. Mas eu tenho dificuldade em dizer que será indispensável, apenas por uma razão. Por exemplo, vemos os nossos amigos Até por budistas. exemplo, que acabaste de dar, não é? Certo, mas os nossos amigos budistas, não é? Eles não têm propriamente uma ideia para Deus. Não é? Os budistas não estão nada interessados em o que é que está por trás de tudo isto. Não é? Por isso, eles não podemos dizer que os budistas não têm uma espiritualidade saudável. Por isso, a prática de uma espiritualidade saudável está muito mais relacionada com a nossa capacidade de sublimarmos a nossa consciência, a nossa lucidez, a capacidade de aumentarmos os nossos níveis de compreensão sobre a vida, sobre o mundo, melhorarmos a perspectiva que temos sobre essa vida, sobre esse mundo, uma perspectiva menos materialista, menos imediata, procurando compreender todo este processo que é realmente este processo de evolução, de crescimento que nós vamos fazendo, melhorando cada vez mais a nossa capacidade de nos relacionarmos bem e de uma forma saudável com os outros, de lidarmos também da forma mais saudável possível com as dificuldades, com os desafios que a vida nos coloca. Isso está muito mais relacionado com uma espiritualidade saudável. Há bocado falamos das igrejas. As igrejas, ao longo da história, elas procuraram fazer-nos acreditar que nós estávamos sujos. Tínhamos nascido sujos. E estávamos sujos e não éramos dignos do amor de Deus por causa disso. Isso é um disparate. Não faz sentido. Nós nascemos simples e ignorantes. Nós nascemos simples e ignorantes. E por isso o processo é errar, aprender, corrigir, errar outra vez, às vezes não corrigir, voltar a cometer os mesmos erros, não é? E crescer constantemente. Nós não estamos sujos, quanto muito nós estamos adormecidos, nós andamos entorpecidos e precisamos é que nos despertem, não precisamos que nos limpem, precisamos é que nos despertem, que nos acordem da apatia em que muitas vezes nós vivemos as nossas vidas e nos despertem para uma realidade que muitas vezes nós não conseguimos ver e que está à nossa frente. Não é? E é uma prática de uma espiritualidade saudável está muito mais relacionada com isso. Vem a propósito dizer que uma das perguntas que mais se faz, não é, acerca de Deus perante determinadas situações complicadas é: porquê é que Deus permite isto? Porquê é que Deus me faz isto? Não é? Está um bocado relacionado também com isso. Não é? Certo. Ao pensar sobre isso, eu começo a pensar que estamos aqui a falar, não é, que nós sabemos tão pouco sobre Deus. Não sabemos quase nada sobre Deus. Aliás, mesmo com muitos avanços da ciência, da tecnologia ao longo dos anos, nós ainda sabemos muito pouco sobre a vida e sobre o mundo à nossa volta. Mas mesmo assim, muitas vezes acabamos por tentar ditar comportamentos para Deus. Não é? Acho que o caminho é nós procurarmos tentar perceber o processo. Não é? Eu, por exemplo, olho para o processo de evolução de todo este planeta que nós estamos a habitar, não é? Que está em desenvolvimento da sua crosta há 4,5 mil milhões de anos. A vida está em desenvolvimento há 3,5 mil milhões de anos. Já ultrapassou obstáculos incríveis. Extinções em massa quase dizimaram a vida no nosso planeta e a vida foi sempre resiliente. E o processo de evolução moral e espiritual, nós gostávamos que ele fosse assim, não é? Mas ele não é. Ele é lento, é demorado. E nós precisamos de compreender esse processo. Naturalmente que é normal nós ficarmos perturbados com as coisas que acontecem à nossa volta e que vemos à nossa volta no mundo. Mas é importante nós colocarmos a responsabilidade no sítio certo. E não procurarmos perguntar a Deus, mas perguntar aos homens. Porque a responsabilidade é dos homens. Não é? Dos seus egos manipuladores, dos seus vícios, do seu egoísmo, da ganância, da sede de poder que ainda não conseguem largar. Não é? Isso é que é a responsabilidade pelas coisas mais ainda que existem no nosso planeta, está aí. E é importante nós colocarmos o foco e a responsabilidade aí. Porque se estivermos a apontar para o outro lado, nós não vamos corrigir aquilo que precisa ser mudado em nós e na nossa sociedade. É tal ideia errada que temos acerca de Deus, não é? De uma forma geral. Temos a sociedade. Certo. É errado e procuramos constantemente criar
criar bodes expiatórios e responsabilidades para aquilo que acontece à nossa volta. Sabe, a vida é mudança, é transformação permanente. Não é? E às vezes, isso acontece comigo também, às vezes nós acabamos por criar a expectativa que os outros já deviam ter um comportamento impecável. Quando chegam a nós, já deviam ter um comportamento impecável. Já se deviam comportar exatamente como nós achamos que eles se deviam comportar. Olhamos para a sociedade e achamos que a sociedade já devia ser aquilo que nós achamos que a sociedade devia ser. Não é? E muitas vezes ficamos revoltados com isso. Não é? Perturba-nos. Não é? Eu acho que falta-nos aí algo também que eu acho que é fundamental para uma espiritualidade saudável, que é paciência. E paciência não é uma paciência passiva, à espera que as coisas aconteçam e se resolvam por si só. Não, é uma paciência ativa. Uma paciência que é baseada na compreensão de como é que se faz o processo, como é que chegamos lá. Não é? Eu, quando falo em paciência, eu lembro-me sempre da galinha choca. Não é? Que está ali, não é, durante dias e dias, no choco, ao ovo. E o trabalho dela é estar ali. Se ela estiver apressada, quiser apressar o processo, ela vai começar a ficar mais ansiosa. Não é? Vai começar a mexer com o bico no ovo. Não é? Às vezes até lhe dá algumas bicadas, não é? E o mais provável é estragar o ovo. Não é? Destruir o ovo. Não é? E às vezes acho que nos falta um bocadinho de paciência. Não é? Até digo mais, eu acho que a paciência é uma das formas, alimentar a paciência é uma das formas mais sublimes que existe de nós conseguirmos manifestar o amor por nós, pelos outros, pela vida à nossa volta. Não é? Porque se não tivermos paciência, nós corremos o risco de ficarmos revoltados. Não é? Corremos o risco de ficarmos críticos, cáusticos em relação ao mundo à nossa volta, em relação às pessoas à nossa volta. Corremos o risco de nos tornarmos polícias do comportamento dos outros. Não é? Vocês sabem aqueles fiscais dos parquímetros, não é? Que em Lisboa, aqui, fiscais da EML, não é? Nós pomos a moedinha, sai o ticket até uma determinada hora e aquilo parece que mal passa a hora, está lá a multa. Não é? Parece que está logo lá a cair a multa. Não é? E nós às vezes parece que somos os fiscais dos parquímetros. Não é? Tornamos-nos polícias do comportamento dos outros. Não é? Polícias das ideias dos outros. E o que nós não nos apercebemos é que ao fazermos isso, tornamos-nos polícias das imperfeições dos outros. Tornamos polícias das dificuldades dos outros. Tornamos polícias das contingências de vida dos outros. Tornamos polícias da evolução espiritual dos outros. Ó Carlos, tínhamos mais perguntas ainda para te fazer, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por tudo aquilo que disseste. Da nossa parte foi um privilégio estar aqui contigo e apetece-me mesmo dar-te um abraço. Obrigado. Para mim é que foi. Maravilhoso, maravilhoso. Carlos, obrigado pelo vosso trabalho, muito original. Mas eu tinha uma última pergunta para te fazer. Tu não tens vergonha? É que o Carlos é impressionante. De ano para ano, ele está sempre a fazer palestras melhores, mais profundas. Né? Quer dizer, não faz assim uma coisa mais básica, que é para a gente se enturmar, não é? Vê lá se começas a enturmar-te. Então. Bem, foi uma excelente reflexão. Eu penso que eu vou ter de ouvir outra vez esta palestra para meditar. E relativamente a isto, gostava só de referir que, de acordo com estudos do Dr. Alexander Moreira Almeida, o ateísmo não está a aumentar no mundo, não é?
Está a aumentar, sim, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e na China, mas não no mundo. Gostava também de fazer uma pequenina correção pedagógica relativamente àquele póster que o Carlos apresentou. É da autoria do Jorge e não do Jorge e do Lucas. Aliás, vamos falar sobre isso mais à frente. E tinha também aqui duas coisas, enquanto se arruma, para dizer. Primeiro, temos de pedir desculpa às pessoas, porque cometemos uma gafe incrível logo na abertura, que é, começámos a palestra do Dr. Alexander antes da hora. E houve pessoas que chegaram a horas para a palestra e só viram metade. Agora vão ter de ver no YouTube. E, de facto, foi uma falha, mas, pronto, só erra quem faz. E, como nós somos amadores, estamos a tentar fazer melhor cada dia que passa. Também no vosso programa, no programa foi uma coisa que nos esquecemos de avisar. No programa, na segunda palestra, está lá o professor Joaquim Fernandes, né? O professor Joaquim Fernandes é muito conceituado em Portugal, é um historiador, foi professor da Universidade de Fernando Pessoa, está muito ligado à pesquisa do fenómeno ovniológico, aos fenómenos de Fátima e outros, né? E então, ele vai lançar um livro que é sobre Portugal, um país do outro mundo. Ele não é espírita, mas é simpatizante, conhece as ideias espíritas, sabe que o espiritismo é uma filosofia de vida credível, que não tem nada a ver com misticismo, com benzeduras, com essas coisas todas. E então ele fez um livro muito interessante, fez pesquisa na Torre do Tombo, etc. Entre outras coisas, tem, por exemplo, não sei se sabem, mas os primeiros deputados na Assembleia da República, no início do século XX, nos intervalos das sessões, em vez de irem para o bar, iam para as salas contíguas fazer as sessões das mesas de pé de galo. Era uma prática muito comum, não é? E então, esse livro, o Dr. Joaquim Fernandes era para vir, para lançar esse livro cá neste evento, mas, entretanto, houve um problema técnico com a editora e o livro não esteve pronto e ele preferiu não vir. No entanto, fica aqui a recomendação, embora não seja um livro espírita, quando sair é de facto recomendável, porque é uma mais-valia para a história do espiritismo em Portugal, não é?